A reunião realizada na última quarta-feira pelo Conselho Deliberativo do Guarani representa mais um passo para a adesão de uma possível SAF em um futuro não tão distante. Durante a Assembleia foi apresentado um projeto para mudanças no Estatuto do clube e esse documento ficará à disposição dos sócios por cerca de 40 dias para avaliação, questionamentos e sugestões. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Dias, abordou as principais diretrizes da reunião. Nós apresentamos à Assembleia de Sócios o anteprojeto da minuta do novo estatuto, que será eventualmente deliberado e votado em próximas assembleias. Então ontem os trabalhos se resumiram a uma apresentação aos sócios e a definição de como os trabalhos se darão daqui para frente. Marcelo também afirmou que a alteração estatutária não é um desejo somente dos associados, mas também de grande parte da torcida bugrina. Eu tenho sentido não só no Conselho Deliberativo e na Assembleia de Sócios, mas em toda a comunidade bugrina, que é sim um anseio da torcida, uma alteração estatutária. Sobretudo no ponto que diz respeito à SAF, né? Esse é um dos pontos em que o estatuto está sendo modificado. E a minha sensação, CH, é de que a vasta maioria das pessoas quer essas mudanças para ontem. Na reunião que a gente realizou, muitos se posicionaram nesse sentido, pugnando por celeridade, por rapidez, por agilidade, que a gente consiga fazer essa mudança no prazo mais rápido possível, mais exíguo possível. A reforma no Estatuto ganhou força com o apoio da atual diretoria. Inclusive, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, disse em dezembro do ano passado que a ideia era concluir o processo para o clube virar SAF até o fim do primeiro trimestre de 2025. Nós estamos trabalhando junto ao Conselho Deliberativo para levar uma proposta para ser aprovada a mudança do Estatuto, para que a gente possa receber propostas e concorrência de SAF. Agora, após esse prazo de 40 dias, o Conselho Deliberativo vai consolidar os novos apontamentos e marcar uma outra assembleia, desta vez aberta a todos os associados, para debate e votação das propostas. E agora os associados terão um prazo para avaliar essas modificações, propor novas mudanças. Nós consolidaremos todas as sugestões, palpites e impressões das pessoas e levaremos a uma deliberação final em uma próxima oportunidade de votação que deve ocorrer em cerca de 40 a 50 dias. Assim como os bastidores do clube, a preparação do Guarani para a disputa da Série C segue a todo vapor. O elenco completo se reapresentou na última segunda-feira e segue forte nesse processo de intertemporada. Vitor Cruz, preparador físico do clube, explicou o planejamento traçado visando a estreia contra o Maringá no fim de semana do dia 13 de abril. Nós teremos 30 sessões de treino até a estreia do Brasileiro. Sendo que 5 sessões por semana e um jogo amistoso a partir desse próximo sábado. Esse é o planejamento, com incremento de carga semanalmente, até que a gente tenha um período de taper e depois sim uma manutenção para que a gente chegue na melhor forma possível na estreia do nosso Brasileiro Série C. Assim como Albano da Inter de Limeira, outros 2 jogadores que estavam no radar do Guarani para a disputa da Série C devem seguir a carreira distante do Brinco de Ouro. O atacante Luiz Felipe do Atlético Mineiro está a caminho do Mirassol, enquanto o lateral esquerdo Léo Campos não chegou a um acordo com a diretoria alviverde. Bem, vamos debater essa questão aí levantada ontem, através do Marcelo Dias, na entrevista que nos concedeu. A pergunta é para vocês, comentaristas que participaram da entrevista, se ficou alguma dúvida dessa assembleia realizada lá no estádio Brinco de Ouro. Daquilo que ele podia falar, e tinha autorização, não, foi bastante elucidativa para mim, entendeu? Ele falou inclusive da temperatura das pessoas que participaram da reunião, e o que ele disse para a gente, foi repercutido aí, é que pela sensibilidade dele, porque não há nada definitivo, a maioria das pessoas está propensa a transformar ou para permitir que o Guarani tenha possibilidade de, no futuro, caso aconteça uma proposta, virar SAF.
Então foi isso. Essa para mim é a grande pergunta, né? Porque ele tem experiência, conhece as pessoas, foram cerca de 70 pessoas, né? Participando da reunião, vai ter outra reunião e outras reuniões acontecerão, mas eu acho que foi legal, foi legal. E para você, Tigrão? Não, eu acho que o escopo da reunião é mudança de estatuto. E para se mudar estatuto, você tem que ter a anuência, a aquiescência da Assembleia de Sócios. Então, o que ele fez? O que essa reunião tratou? Ela passou qual era o objetivo, passou que agora existe um prazo para sugestões na mudança do estatuto, foram passadas quais são as propostas de mudança de estatuto, e essas propostas podem ser emendadas por sugestões, e aí vai para uma nova reunião de apreciação das emendas, das sugestões, e depois uma outra para votar. É isso. Com relação à SAF, ela passa pela mudança do estatuto. Também. Então o que o Guarani está fazendo? Com a RJ, Recuperação Judicial, Replanejamento das Dívidas, pavimentando um caminho, e agora com a mudança de estatuto também, com o intuito de lá na frente desaguar na mudança de regime, na mudança de gestão, provavelmente para uma SAF. Mas tem muita coisa para ser discutida. Tem a questão da parceria que ainda está em vigor com o Grupo Magnum, com o Roberto Graziano. Tem a questão do estádio. A parceria fica com o passivo e o ativo, porque existe um compromisso de construção de um estádio para 12 mil pessoas, tem o compromisso de construção de um clube poliesportivo e de um CT de alto nível. Isso está homologado pela Justiça do Trabalho. Então, antes de qualquer outra coisa, se vier a existir a SAF, a negociação da SAF for bem sucedida e lograr êxito, como diria aquele outro, que não liga mais, e lograr êxito, aí tem que também ter a concordância e a anuência e a autorização da Justiça do Trabalho, porque vai mexer com tudo isso. Ó, nós temos um contrato aqui. Existe um acordo firmado aqui. Como é que ele vai ficar? Então, é um triângulo de 5 vértices, que passa a ser um polígono, né? Passa a ser um pentágono. Não é mais um triângulo de 3 vértices. Guarani, Grupo Magnum e Justiça do Trabalho. Vai entrar mais gente, tem outras componentes. Então a figura geométrica anteriormente desenhada, ela vai ser modificada. E é por isso que tem que ser feito tudo muito passo a passo, tudo cumprindo rigorosamente as regras, inclusive estatutárias, para não haver nenhum embargo, nenhum recurso judicial, nenhum ato de nulidade por algum requisito não cumprido, por algo que deveria ter sido passado e não se passou, né? Por algum tipo de mácula ao estatuto. Então primeiro você arruma o estatuto e depois você caminha em cima do novo estatuto, que vai passar inclusive por o CA continua existindo? Continuando existindo, continua com 7 ou com 5? Agora o presidente do conselho acha melhor com 3, daria mais celeridade às decisões. Então tem coisa pra caramba, e sem trocadilho, Batista, e sem querer brincar com ninguém, tem muita água para passar por baixo dessa ponte. São duas coisas, né? A primeira, o clube não deixará de existir, ele continuará existindo mesmo que se transforme em SAF. A lei permite só a negociação de 90% dos direitos. Então, nenhuma SAF tem 100%. A menos o caso do Red Bull Bragantino, que comprou o CNPJ. É uma situação diferente.
Então o clube vai continuar existindo, ele vai continuar com esses 10%. O caso do Roberto Graziano é uma situação à parte, diferente dessa situação de se transformar em SAF. Ele não tem nada a ver com isso, a menos que ele queira comprar a SAF, que neste momento não é possível, porque ele é dono do São Bernardo e a lei não permite 2 clubes sob o mesmo CPF. Então ele teria que vender um clube para comprar, caso quisesse, o Guarani. O que existe aí é uma situação que precisa ser resolvida, que não tem nada a ver com essa assembleia, que é a questão do estádio, que ele tem que construir o estádio CT e também lá o parque associativo. Ele assinou isso lá no Ministério do Trabalho, então ele tem que cumprir, e você está correto, o Ministério do Trabalho tem que referendar. Existe aí uma conversa, talvez vire proposta, de uma empresa chamada Ravi, que é uma empresa que é de propriedade do antigo CEO da W Torre. Inclusive esse cara foi o que comandou a construção do Allianz Parque, lá o estádio do Palmeiras. E aí a proposta é para fazer uma coisa semelhante àquilo que foi feito lá com o Palmeiras. E aí tem essa questão do Roberto Graziano, que tem que construir o estádio para 12 mil lugares. Aí o Roberto Graziano teria que fazer um levantamento, quanto é que custa isso, o estádio para 12 mil lugares, e teria que repassar esse dinheiro para essa empresa chamada Ravi, que faria, segundo a informação que eu tenho, o estádio para 25 mil lugares. Seria um estádio no modelo do Allianz Parque para mandar jogos de futebol e fazer grandes shows. O estádio seria construído no terreno do Guarani da Bandeirantes. E isso não desobriga o Roberto Graziano de construir um parque associativo e o CT. Ele continua com essa obrigação. Ele, nessa situação, ele só se livraria do estádio de 12 mil lugares, porque aí o estádio passaria a ser essa arena de 25 mil lugares. Mas enfim, a coisa ainda vai andar. Tem 5 dias, os sócios precisam inscrever os seus e-mails, e aí por e-mail o Conselho Deliberativo vai encaminhar o projeto, não esse projeto da Arena, mas o projeto que foi discutido nessa Assembleia, para que dessa maneira os sócios possam encaminhar as suas sugestões. E aí tem 30 dias para que essas sugestões possam ser encaminhadas. Entre 40 e 50 dias, aí sim vai ser marcada uma nova reunião. Vamos ver aqui no telão, o Guarani oficializa a saída do Matheus Regis. No seu site, Guarani, portanto, oficializou aquilo que a gente já tinha noticiado. E aí, Matheus Regis, para vocês, vai fazer falta no Guarani na Série C? Do jeito que estava, não, né? Não funcionou no Campeonato Paulista. A gente não adianta ficar falando do potencial do atleta. Ele não funcionou na Ponte, não funcionou no Guarani. Ele tem muita sorte no Botafogo. Então, portanto, respondendo sua pergunta, não fará falta. E para você, Tigrão? Não vai fazer falta não. Não se firmou. Teve lampejos. Lampejos na Ponte, lampejos no Guarani e novos lampejos no Botafogo. Só que o futebol é assim. Futebol é assim. Não conseguiu ser titular, ele arrebenta, né? Não conseguiu ser titular na Ponte, não conseguiu ser titular no Guarani, mas foi promovido. Se ele continua no Guarani, disputaria a Série C, vai disputar a Série B. Coisas do mundo da bola. É assim mesmo que a banda toca e o que tem de empresário bom vendedor, e parabéns para eles. Agora, eu gosto do futebol do Matheus Regis. O problema dele, gosto sim. E, inclusive, quando a Ponte o contratou, trazendo-o do São Bernardo, eu fui um daqueles que ficaram a favor da contratação. Agora, depois que a gente acompanha mais a miúde, no dia a dia, jogo a jogo, entra um pedaço, a gente avalia também. O que o jogador tem contra ele? A irregularidade. Tem jogo que ele entra, parece o Lúcio Bala. No outro jogo, parece que o Lúcio Bala tomou uma bala, tá morto.
Esse é o problema do Matheus Regis. E o presidente Rômulo Amaro, que concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, e também mostramos aqui parte dela, diz que o Guarani vai contratar para a Série C entre 4 e 5 jogadores. Então essas saídas são importantes para que o elenco não fique inchado, por 2 razões. Primeiro, é difícil comandar um elenco inchado. Estou dizendo com relação ao treinador. E segundo, é a questão da grana, do dinheiro. Então sai um, entra um. Sai mais um, entra outro. Não tem dinheiro disponível para ficar com o elenco inchado. Então a saída do Matheus Regis vai possibilitar a contratação de um novo jogador. E os dois atletas que supostamente viriam do Atlético Mineiro, um vai para o Mirassol e o outro não teve acerto financeiro com o Guarani. Então, mas é assim, vai dar tempo de contratar esses jogadores, porque a janela de exceção fecha no dia 11 de abril. Hoje é dia 14 de março. Portanto, menos de um mês. Vai dar tempo de inscrever esses jogadores que serão ainda contratados para a disputa da Série C, que começa no dia 12 de abril? Dá tempo. Mas tem que correr, né? Não pode deixar para a última semana. Dá tempo, sim. Também acho que dá tempo, e o presidente falou de contratação, mas até agora... a grande verdade é que as contratações, alguma coisa que já foi ventilada, alguma coisa que já foi sacramentada, são contratações que suscitam muitas dúvidas, né? Eu tenho dito hoje, agora, que nesse momento é o noticiário, estamos falando a respeito das coisas do Guarani aqui no programa. Eu tenho dito, com relação aos 2 times, eu já boto a Ponte no mesmo balaio, mas agora aqui especificamente o Guarani, mas Ponte e Guarani, com os elencos que encerraram a participação no Campeonato Paulista. Sem contratações de um vulto um pouco maior, entram como azarões na Série C e não como favoritos ao acesso.